Imagine entrar em um lugar e sentir olhares que te atravessam como lâminas afiadas. Você se sente invisível, mas ao mesmo tempo exposto, como se toda a sua existência fosse um erro. É assim que Juliana se sente ao ser desrespeitada e humilhada em uma loja, não por quem ela é, mas por como os outros enxergam sua cor. Agora, você acompanha a sua luta por justiça e dignidade. Ao enfrentar o preconceito de frente, ela nos mostra que o verdadeiro poder não está em vencer o inimigo, mas em recusar-se a ser silenciada. Juliana caminhava pelas ruas movimentadas de Campinas, um leve sorriso nos lábios. A agitação da cidade, o som dos carros e das conversas ao redor, tudo isso lhe parecia distante, enquanto ela pensava no motivo especial que a trouxera até o centro, o aniversário de 15 anos de sua filha, Amanda. Determinada a encontrar o vestido perfeito, Juliana entrou em uma das lojas mais sofisticadas da região. Assim que cruzou a porta de vidro, o ambiente, com sua decoração minimalista e manequins elegantemente vestidos, a envolveu. Ela respirou fundo e começou a observar as araras, imaginando Amanda radiante em uma daquelas peças. No entanto, mal teve tempo de dar alguns passos, quando percebeu os olhares direcionados a ela. Era como se um manto de silêncio tivesse caído sobre a loja. Dois atendentes, posicionados próximos à entrada, se entreolharam e sussurraram algo. Juliana sentiu o peso daquelas palavras não ditas, mas seguiu em frente, decidida a ignorar. Um dos atendentes, um homem jovem com cabelos bem penteados e uniforme impecável, finalmente se aproximou. Juliana o olhou com um sorriso cordial, esperando ser atendida com a mesma educação que sempre tratava todos. Posso ajudar? A voz dele era fria, quase indiferente. Claro, estou procurando um vestido para a minha filha. É aniversário dela e quero algo especial. Juliana explicou com entusiasmo. O atendente deu um sorriso de canto, daqueles que não alcançam os olhos. Ele então olhou Juliana de cima a baixo, como se estivesse avaliando cada peça de roupa que ela usava, antes de responder. Bem, senhora. Ele hesitou, claramente escolhendo as palavras. Acho que talvez você devesse procurar em outra seção. Essas roupas aqui não são... Ele pausou, como se estivesse tentando ser delicado, mas falhou miseravelmente ao concluir. Acessíveis para todos. Juliana sentiu o rosto queimar de indignação. Aquela não era a primeira vez que algo assim acontecia, mas ainda doía como se fosse. Tentou manter a postura, respirando fundo para controlar o turbilhão de emoções que ameaçava transbordar. Como assim? Juliana questionou com firmeza, o olhar desafiador, apesar do nó que se formava em sua garganta. O que meu colega quer dizer? Interrompeu uma outra atendente, uma mulher loira de expressão cínica que se aproximara. É que talvez a senhora deva dar uma olhada em outras lojas. Temos algumas peças, mas acredito que os preços não sejam o que você está acostumada a pagar. Juliana sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Ela olhou ao redor e percebeu que alguns clientes também a observavam com um misto de curiosidade e desaprovação. As risadinhas abafadas dos outros vendedores ao fundo ecoaram em seus ouvidos como marteladas. A senhora realmente pode pagar por isso? A voz debochada de outro atendente, que se juntou ao grupo, cortou o ar como uma lâmina. A cada palavra, a cada risada abafada, Juliana sentia o peso de anos de preconceito e humilhações se acumulando. Ela poderia ter explodido, poderia ter gritado, respondido à altura, mas tudo o que conseguiu foi se virar e caminhar em direção à porta. Seus passos eram firmes, mas por dentro, ela estava despedaçada. Quando finalmente alcançou a calçada, o ar fresco da rua parecia lhe dar um choque de realidade. Seu coração batia descompassado, as mãos trêmulas. Ela parou, tentando controlar a respiração. Foi quando notou a comoção atrás de si. Uma jovem com um celular nas mãos, provavelmente uma cliente que testemunhara a cena, estava gravando. O celular capturava a expressão devastada de Juliana, enquanto ela lutava para não desmoronar ali mesmo, diante de todos. Um vídeo, pensou ela, enquanto sentia o peso de todos os olhares. Juliana sabia o que isso significava. Em questão de horas, talvez minutos,
Aquilo estaria nas redes sociais, e ela seria o centro das atenções de novo, mas por motivos totalmente errados. Sentiu o rosto arder em vergonha e frustração. Não demorou para que naquela noite, enquanto tentava esquecer o ocorrido e se concentrar no presente de aniversário, uma notificação surgisse no celular. Era uma mensagem de uma amiga. Ju, você viu isso? Estão falando de você na internet. Juliana abriu o vídeo com as mãos trêmulas. Era ela, saindo da loja, o rosto rígido, olhos marejados, os comentários cruéis e venenosos se acumulavam. Drama para ganhar seguidor. Isso não é racismo, é realidade. Paga quem pode. Aí, lá vem ela inventando coisa. Aposto que nem sabe o que é preconceito. Cada palavra era um soco no estômago. As lágrimas que ela segurara durante todo o dia finalmente começaram a rolar. Na solidão de sua sala, com a luz fraca do abajur projetando sombras tristes, Juliana se permitiu chorar. Não era só por ela, era por sua filha, que poderia ver aquilo e não entender. Era por todas as vezes que fora diminuída, ignorada e desrespeitada apenas pela cor de sua pele. Naquele momento, Juliana percebeu que aquilo não era só um incidente isolado. Era um sintoma de algo muito mais profundo e doloroso. Na manhã seguinte, Juliana entrou na sala dos professores com passos lentos. A escola onde lecionava, um colégio de classe média alta em Campinas, era um reflexo das divisões sociais e raciais que ela sempre combateu em suas aulas de história. Os olhares de seus colegas eram mais um lembrete de como os acontecimentos do dia anterior a haviam exposto. Ela podia sentir a tensão no ar, como se todos estivessem esperando para ver como ela reagiria à nova onda de comentários online. Dois professores conversavam em voz baixa, interrompendo a conversa assim que ela se aproximou. Juliana engoliu em seco, forçando um sorriso. Bom dia, pessoal, ela disse, tentando manter a voz firme, embora soubesse que era impossível esconder completamente o cansaço em seu tom. Bom dia, Juliana, responderam de maneira contida, quase mecânica, desviando o olhar logo em seguida. O silêncio na sala parecia ser ainda mais pesado que o habitual. Juliana abriu seu notebook, fingindo checar alguns documentos. Em segundos, notou que havia dezenas de e-mails não lidos e mensagens de texto. Um, em especial, chamou sua atenção. O assunto era assunto delicado, reunião urgente. Suspirando, ela clicou no e-mail. Era da diretoria. Juliana, gostaríamos de conversar com você ainda hoje. Precisamos discutir os acontecimentos recentes e como isso pode impactar o ambiente escolar. Reunião marcada para as 14. Contamos com sua compreensão. Ela sentiu o estômago revirar. Como isso pode impactar o ambiente escolar? Aquelas palavras giravam em sua mente como um eco, misturando-se à dor e à raiva que já sentia. Juliana sabia muito bem o que isso significava. A escola não queria lidar com a repercussão de um episódio de racismo envolvendo um de seus professores. Em vez de oferecer apoio, eles estavam preocupados em manter a imagem da instituição. Ainda assim, às 14h em ponto, ela estava na porta da sala da diretora, batendo levemente antes de entrar. Dona Margarete, uma mulher de seus 50 anos, com postura rígida e ar autoritário, estava sentada atrás de uma mesa impecavelmente arrumada. Ao lado dela, o coordenador pedagógico, Sr. Ricardo, balançava a perna nervosamente, uma pasta de documentos nos braços. Juliana, sente-se, por favor. Margarete gesticulou para uma cadeira à frente. Juliana fez o que lhe pediam, sentindo um misto de apreensão e determinação. Ela não queria parecer fragilizada, não depois de tudo o que já havia enfrentado. Imagino que você já tenha uma ideia do porquê estamos aqui, começou a diretora, com um tom formal que só aumentou a tensão no ambiente. A repercussão do vídeo trouxe uma série de questionamentos por parte dos pais e da comunidade escolar. Precisamos garantir que isso não interfira no processo educacional. Juliana engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Eu entendo a preocupação, mas também espero que a escola compreenda o impacto emocional que isso teve em mim e na minha família. Ela disse, com a voz firme, mas carregada de tristeza. Sim, claro, mas o fato é que... Ricardo tentou intervir, ajeitando a gravata. Alguns pais estão preocupados com o tipo de influência que isso pode ter nos alunos.
Eles acham que talvez você, como posso dizer, esteja trazendo questões pessoais para a sala de aula. Juliana sentiu uma pontada de indignação. Questões pessoais? Racismo não era uma questão pessoal, era uma questão social, uma ferida que afetava a todos, especialmente em um país como o Brasil. Mas, ao olhar para os rostos sérios à sua frente, ela percebeu que eles não viam dessa forma. Para eles, era um incômodo a ser silenciado. Então, o que a escola quer de mim? Perguntou Juliana, cruzando os braços. A resposta veio rápida, como se já tivesse sido ensaiada. Nós pensamos que talvez fosse melhor se você tirasse um tempo, sugeriu Margaret, escolhendo cuidadosamente as palavras, para se recompor e resolver suas questões pessoais. Juliana sentiu o chão sumir novamente. Como eles podiam sugerir algo assim? Ela dedicara anos de sua vida àquele lugar, ensinando, inspirando seus alunos a serem críticos e questionadores, e agora, por causa de um incidente de racismo, era ela quem estava sendo afastada? Vocês estão sugerindo que eu me afaste? Juliana repetiu, tentando processar o que estava ouvindo. Apenas por um tempo. Ricardo apressou-se a dizer, como se isso fosse atenuar o impacto. Até que tudo se acalme. Aquela era a gota d'água. Juliana se levantou, recusando-se a aceitar o papel de vítima mais uma vez. Não, eu não vou me afastar, porque se eu fizer isso, estarei dando razão a todos que me atacaram. Eu não trouxe questões pessoais para a sala de aula, eu trouxe a realidade. Ela disse, a voz baixa, mas carregada de convicção. Se a escola não pode lidar com isso, então o problema não sou eu. Margaret suspirou, cruzando os dedos sobre a mesa. Entendemos sua posição, mas pedimos que considere essa sugestão. Não queremos que você sofra mais do que já está sofrendo. Disse, em um tom paternalista. Juliana, então, sorriu amargamente. A ironia de tudo aquilo era quase cômica. Eles não se importavam com o sofrimento dela, mas com as repercussões que isso poderia trazer. Obrigada pela preocupação, mas eu ficarei. Respondeu, firme. E continuarei ensinando. É isso que eu faço. É isso que eu sou. Ao sair da sala, ela encontrou Amanda no corredor. O olhar preocupado da filha revelando que ela já sabia o que acontecera ali dentro. Mãe, eles querem que você saia, não é? Amanda perguntou, a voz baixa. Juliana respirou fundo, passando a mão carinhosamente pelo rosto da filha. Querem, sim, mas eu não vou. Vamos superar isso, filha? Juntas? Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas, mas ela assentiu, abraçando a mãe com força. Só quero que você não sofra mais, mãe, murmurou contra o ombro dela. Juliana fechou os olhos, sentindo a dor e o amor daquele momento. Não importava o que acontecesse a partir dali. Ela sabia que sua luta não era só por ela, mas por Amanda e por todas as outras meninas negras que um dia olhariam para ela como um exemplo de força e resiliência. Mesmo quando sentia que estava se quebrando por dentro, Juliana sabia que precisava continuar. Por ela, por Amanda, e por todas as Julianas que ainda nasceriam nesse mundo. Depois da reunião desastrosa com a diretoria, Juliana decidiu que precisava de um tempo para si. Ao chegar em casa naquela tarde, o silêncio do apartamento lhe pareceu ensurdecedor. Amanda ainda estava na escola, e a ausência de barulho permitiu que pensamentos sombrios invadissem sua mente. O peso da humilhação, a dor do afastamento dos colegas, a desconfiança de pais e alunos, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Ela deixou a bolsa sobre a mesa e caminhou até o pequeno quarto de estudos que mantinha no apartamento. Ali, sentada à escrivaninha, encontrou um álbum de fotos antigo que sua avó lhe deixara. As mãos trêmulas de Juliana deslizaram pela capa gasta. O aroma das páginas amareladas trouxe à tona memórias que, embora remotas, permaneciam vívidas. Ao abrir o álbum, lá estava uma foto de sua avó, Dona Eulália, com um sorriso sereno e os olhos que sempre refletiam uma sabedoria tranquila. Lembrava-se das histórias que a avó lhe contava, das vezes em que ela falava sobre a luta constante para ser respeitada em uma sociedade que a via como inferior. Um flash de memória a atingiu como um relâmpago. Juliana tinha cerca de 8 anos,
sentada no colo da avó, enquanto ela trançava cuidadosamente os cabelos da neta, a avó sempre repetia: "O preconceito de minha menina não é só o que te dizem na cara, é também o que fazem quando pensam que você não está olhando. É a indiferença, o silêncio, são as portas fechadas e as oportunidades roubadas." Juliana fechou os olhos e sentiu o calor daquela tarde antiga em sua pele. A voz de Dona Eulália ecoava como um mantra, carregada de uma força que ela não entendia na época, mas que hoje fazia sentido. Seu olhar se voltou para outra foto no álbum. Dona Eulália diante de uma máquina de costura, trabalhando incansavelmente para sustentar a família durante um dos períodos mais duros da ditadura militar. Naquele tempo, Dona Eulália fora demitida de vários empregos por não se encaixar no perfil da empresa, uma desculpa vaga que, na prática, significava ser preta e pobre, mas, ao contrário de se deixar vencer, ela havia se tornado costureira autônoma e, com sua habilidade e perseverança, sustentara a família. Juliana sentia o peso desse legado agora mais do que nunca. Ela se levantou e foi até a estante de livros. Pegou um volume específico, cujas páginas já gastas contavam a história da resistência negra no Brasil. Abrindo em uma página marcada, deparou-se com uma citação sublinhada por ela mesma anos antes. O racismo estrutural se perpetua não apenas nas ações violentas e verbais, mas no silenciamento e na anulação de quem somos. Era isso que estavam tentando fazer com ela. Aquele pensamento deu lugar a uma nova sensação: indignação. A escola, a sociedade, queriam silenciá-la, mas ela não permitiria que isso acontecesse. Juliana fechou o livro com força, levantou-se e olhou para a foto da avó mais uma vez. "Você está certa, vó", murmurou para si mesma. "Se eu me calar, estarei dando a eles o que querem. Não vou permitir que minha voz seja apagada." Na manhã seguinte, ao entrar na sala de aula, sentiu os olhares de curiosidade dos alunos. O burburinho parou assim que ela entrou e se posicionou em frente ao quadro negro. Ela observou cada um dos rostos juvenis à sua frente. Sabia que muitos deles haviam visto o vídeo e lido os comentários. Sabia que, como adolescentes, poderiam estar confusos ou até desconfortáveis com o que estavam testemunhando. Juliana inspirou fundo e, com um gesto calmo, escreveu no quadro: "O que é racismo?" O silêncio na sala era quase absoluto, mas ela sentiu a hesitação. Um garoto no fundo ergueu a mão. "Professora, a gente viu o que aconteceu na loja", disse ele, tentando escolher as palavras. "Foi racismo, não foi?" Juliana olhou para ele com ternura, apreciando a coragem que aquele simples questionamento exigiu. "Sim, foi", ela respondeu, sem rodeios. "Mas o que vocês acham que significa racismo?" Uma menina na primeira fileira franziu o senho, pensativa. "É quando uma pessoa é tratada de forma diferente por causa da cor da pele dela", disse como se procurasse a aprovação de Juliana. "Exatamente, mas é mais profundo do que isso. O racismo é como uma corrente invisível que molda tudo ao nosso redor. Não está só nas palavras que ferem, mas nos olhares que diminuem, nas portas que se fecham, nas oportunidades negadas", explicou Juliana, seu tom suave, mas firme. "E sabem o que é pior? É quando você começa a acreditar que merece ser tratado assim. Que talvez você seja mesmo inferior." Ela fez uma pausa, olhando para cada um deles, deixando suas palavras afundarem. "Quando isso aconteceu comigo, eu me senti assim por um momento. Pensei que talvez eu realmente não devesse estar naquela loja. Que talvez eu não merecesse comprar um presente para minha filha ali. Mas eu percebi que esse pensamento não era meu. Foi colocado na minha mente por anos de preconceito e exclusão." Ela olhou para eles com uma intensidade que fez alguns se remexerem na cadeira. "Vocês entendem o que isso significa?" Os alunos começaram a murmurar entre si, até que um dos mais tímidos ergueu a mão e com um fio de voz perguntou: "Então, professora, o que podemos fazer para mudar isso?" Juliana sentiu os olhos arderem. Era isso? Essa era a mudança que ela queria provocar. Mesmo quando tudo ao seu redor parecia desabar, esses jovens ainda estavam dispostos a ouvir, a aprender, a questionar. A mudança começa quando falamos, quando nos posicionamos. É desconfortável, é difícil,
mas é necessário, ela respondeu, um leve sorriso tocando seus lábios. Eu sei que falar sobre racismo pode ser incômodo, mas vocês têm a oportunidade de fazer algo diferente, de questionar, de se tornarem mais conscientes, e é isso que eu quero fazer aqui, com vocês. Quero transformar essa dor em aprendizado, em força. A partir daquele momento, a aula tomou uma nova direção. Os alunos, antes tímidos e receosos, começaram a participar ativamente, compartilhando suas próprias experiências e dúvidas. Juliana percebeu que aquele não era apenas um espaço para ensinar história, era um espaço para transformar mentes e corações. Ao final da aula, um dos alunos se aproximou timidamente. Professora, eu quero pedir desculpa. Eu nunca pensei que isso ainda acontecia assim. Achei que era exagero, sabe? Juliana assentiu, tocada pela sinceridade do garoto. Eu entendo. E agradeço por estar disposto a aprender. É disso que precisamos mais, sabia? De gente que tenha coragem de reconhecer que não sabe tudo, mas que está aberta a ouvir. Quando o último aluno saiu da sala, Juliana ficou sozinha por alguns minutos. Olhou para o quadro vazio, mas sentiu uma presença, quase como se Dona Eulalia estivesse ali, observando-a com aquele olhar firme e sábio. Acho que hoje foi um bom começo, Eva, murmurou, sorrindo. O legado de luta e resistência de sua avó agora pulsava em suas próprias veias. E ela estava pronta para continuar a luta, por si mesma, por sua filha, e por cada jovem que ousasse sonhar com um mundo diferente. Naquela mesma semana, após a intensa aula sobre racismo e preconceito, Juliana decidiu que não podia deixar que o episódio na loja fosse esquecido ou minimizado. Durante uma noite longa e solitária, ela redigiu um e-mail formal de denúncia para o Ministério Público, relatando o ocorrido com detalhes e anexando o vídeo que viralizara. Embora a decisão de levar o caso adiante fosse dolorosa e exaustiva, Juliana sabia que precisava lutar não apenas por si, mas por todas as pessoas que, como ela, já haviam passado por experiências similares e se silenciaram por medo ou vergonha. No dia seguinte, enquanto organizava alguns papéis em sua mesa na sala de aula, recebeu uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Ao abrir, leu: Juliana, meu nome é Sérgio Araújo. Sou advogado e faço parte do Movimento Negro Unificado. Vi o seu vídeo e gostaria de oferecer ajuda. Podemos conversar? Ela hesitou por um momento. Não conhecia Sérgio pessoalmente, mas o nome era familiar. Ele já havia aparecido em jornais e debates sobre questões raciais. Movida pela curiosidade e pela necessidade de um apoio mais sólido, Juliana respondeu afirmativamente. A resposta veio em seguida, com um convite para um encontro em um café discreto, longe das áreas mais movimentadas de Campinas. À noite, ela se encontrou com Sérgio. Ele era um homem na casa dos 40 anos, com olhos penetrantes e um semblante firme. Ao se sentarem, Sérgio abriu um sorriso acolhedor. Juliana, quero começar dizendo que admiro a coragem que você teve em não deixar esse incidente passar batido. Mas eu sei que isso é apenas o início de uma batalha longa. Ele começou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. O racismo estrutural é feito de camadas, e a resistência que você enfrenta agora é só uma pequena parte do que pode estar por vir. Juliana assentiu. O que ela enfrentava não era novidade. Mas ouvir aquelas palavras de alguém que entendia sua dor era um alívio. Eu sei disso, Sérgio, mas não posso deixar que eles continuem a me humilhar. E depois se safem como se nada tivesse acontecido. Não é a primeira vez que sou tratada assim. E se ninguém lutar, nada vai mudar. E é por isso que eu estou aqui, ele disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. Quero te ajudar a levar essa denúncia adiante, mas precisamos estar preparados. A loja provavelmente tentará desacreditar você, como acontece na maioria dos casos. Editar vídeos, plantar notícias, distorcer fatos, eu já vi tudo isso antes. Juliana sentiu um arrepio. Sabia que estava mexendo em um vespeiro, mas a ideia de ser alvo de uma campanha de difamação a apavorava. Mesmo assim, sua determinação falou mais alto. O que eu preciso fazer? Perguntou, firme. Primeiro, precisamos dar visibilidade ao seu caso da maneira certa. Isso significa fazer com que mais pessoas saibam o que aconteceu, mas com controle sobre a narrativa. Eu sugiro uma entrevista com um veículo de mídia confiável. Depois,
Vamos reunir testemunhas e preparar tudo para um processo robusto. Se você estiver disposta, podemos também organizar um ato em frente à loja para chamar atenção para o problema. Sérgio propôs, os olhos brilhando de paixão pela causa. Juliana respirou fundo. Ela não queria se expor mais, mas sabia que se recuasse agora, tudo teria sido em vão. Eu topo. Vamos em frente com isso. A partir daquele dia, uma nova rotina tomou conta de sua vida. Sérgio a acompanhava em reuniões e encontros com coletivos, enquanto Amanda, que a princípio estava relutante, começou a apoiar a mãe. No entanto, o envolvimento no processo trouxe novas dores. Um dia, ao buscar Amanda na escola, notou que a filha estava com os olhos vermelhos e o rosto abatido. Amanda, o que houve? Perguntou Juliana, preocupada, enquanto caminhavam até o carro. Amanda hesitou antes de falar, e Juliana sentiu o coração apertar. Hoje, os meninos começaram a me chamar de filha da racista, disse ela. As palavras carregadas de mágoa falaram que você está destruindo a escola, que quer chamar atenção, que é só mais uma querendo aparecer. Juliana parou no meio da calçada, sentiu um misto de raiva e impotência. Isso não é verdade, filha. Eu só quero justiça, nada mais. Murmurou, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Mas por que a gente tem que lutar tanto só para ser respeitada? Amanda explodiu, a voz embargada. Por que não podemos só viver? Aquelas palavras atingiram Juliana como uma punhalada. Amanda tinha razão. O peso da luta recaía sobre seus ombros todos os dias, enquanto outros simplesmente existiam, sem precisar justificar sua presença ou provar seu valor. Ela engoliu em seco e puxou Amanda para um abraço apertado. Eu queria te dar um mundo melhor, onde você não precisasse lutar assim, sussurrou. Mas enquanto isso não acontece, eu prometo que vou lutar por nós duas. Amanda sentiu contra o peito da mãe, e elas ficaram assim, abraçadas por longos minutos, deixando que o calor do abraço amenizasse a dor das palavras cruéis e injustas. Poucos dias depois, a loja tentou se defender publicamente. Um vídeo editado começou a circular, mostrando apenas fragmentos do ocorrido e insinuando que Juliana teria sido a agressora verbal, levando alguns a acreditarem que ela exagerara ou mesmo inventara o episódio. Aquele golpe quase a quebrou. Eles estão manipulando os fatos, Sérgio. Ela desabafou, enquanto folheava as mensagens de apoio e as acusações nas redes sociais. Como eu posso lutar contra isso? Você já está lutando, Juliana? Ele respondeu, tocando o ombro dela com gentileza. Honey, por isso, eles estão reagindo. Mas não se preocupe. Vamos encontrar testemunhas, juntar provas, e principalmente, vamos manter a cabeça erguida. Juliana fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que teimavam em cair. Eu só queria que Amanda não tivesse que passar por isso, murmurou, a voz baixa. E é por ela que você não pode desistir, disse Sérgio, convicto. Porque um dia, ela vai olhar para trás e ver que a mãe dela foi uma guerreira. Com o apoio de Sérgio e de outros ativistas, Juliana organizou uma coletiva de imprensa. Estava nervosa, mas sabia que precisava enfrentar aquela batalha de peito aberto. Naquela noite, enquanto se preparava para o evento, Amanda apareceu à porta do quarto. Mãe, você vai ficar bem? Perguntou a menina, os olhos grandes e preocupados. Juliana sorriu para a filha, mesmo com o coração apertado. Vou sim, meu amor, porque eu tenho você comigo. Amanda se aproximou e, com um gesto tímido, segurou a mão da mãe. Eu sei que disse que não queria que você lutasse, mas agora eu acho que entendo. Se você não lutar, quem vai fazer isso por nós? Aquelas palavras foram como um bálsamo para Juliana. Ela se ajoelhou, ficando na altura da filha, e a abraçou com força. Você me dá força, sabia? Murmurou. Vamos passar por isso. Juntas? No dia seguinte, a coletiva foi um sucesso. Juliana falou com firmeza e clareza, contando sua versão dos fatos e se recusando a se calar diante das intimidações. Seu discurso foi compartilhado por centenas de pessoas, e a hashtag #Hoje Justiça por Juliana começou a ganhar força nas redes sociais. Finalmente, ela sentiu que não estava mais sozinha nessa luta.
A repercussão da coletiva de imprensa de Juliana ultrapassou qualquer expectativa. Seu discurso, carregado de indignação e coragem, rapidamente ganhou apoio de várias entidades e personalidades públicas. Os dias que se seguiram foram um misto de alívio e exaustão. Ela sabia que havia dado um passo importante, mas também sentia que uma tempestade ainda maior se aproximava. Foi na tarde de uma quinta-feira nublada que ela recebeu uma ligação inesperada da escola. Dona Margarete, a diretora, pediu que Juliana fosse à escola para uma conversa urgente. O tom seco e impessoal da diretora já indicava que não seriam boas notícias. Ao chegar, Juliana notou a atmosfera tensa. Passou pelos corredores em silêncio, sentindo o peso dos olhares de alguns colegas que evitavam contato visual. Ao entrar na sala da diretoria, encontrou Margarete e Ricardo, o coordenador pedagógico, esperando-a com expressões sérias. Juliana, sente-se, por favor, disse Margarete, gesticulando para a cadeira à frente. Assim que Juliana se acomodou, Margarete suspirou, ajeitando os óculos de armação dourada. Juliana, eu sinto muito pelo que vou dizer, mas depois de uma reunião com a direção e o conselho de pais, decidimos que, por hora, seria melhor se você fosse afastada de suas atividades. Não é uma demissão, apenas uma suspensão temporária. Margarete explicou, as palavras saindo rápidas, como se quisesse se livrar logo do peso delas. Juliana sentiu um frio na espinha. O que ela mais temia estava acontecendo. Afastada? Por quê? A voz dela saiu mais baixa do que pretendia, mas ainda assim carregada de surpresa e indignação. Por causa do que aconteceu? Não é exatamente isso, Juliana. Ricardo interveio, coçando a nuca. É mais uma questão de preservar a imagem da escola e o ambiente para os alunos. O caso tomou uma proporção que nós não esperávamos. Juliana sentiu um nó na garganta. Como podiam falar de ambiente e imagem quando o que estava em jogo era algo tão mais profundo? Vocês acham que estão me afastando por causa dos alunos? Ela perguntou, os olhos fixos nos de Margarete. Ou estão me afastando porque o meu caso expôs o racismo que essa escola finge que não existe? Margarete desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Juliana, por favor, não leve para esse lado. Estamos apenas tentando evitar mais repercussão negativa. Repercussão negativa. Juliana sentiu a raiva borbulhar dentro de si. Eu fui vítima de racismo, e vocês estão preocupados com a imagem da escola. Nós... Ricardo começou, mas Juliana levantou a mão, pedindo silêncio. Ela se levantou devagar, o corpo inteiro tremendo, mas a voz se manteve firme. Eu dediquei anos da minha vida a esta escola. Sempre dei o meu melhor. Enfrentei desafios e ensinei esses alunos a serem pensantes e críticos. E agora, vocês me afastam porque é mais conveniente? Porque é mais fácil me silenciar do que apoiar a minha luta? Juliana, não estamos te silenciando. Margarete tentou justificar, mas suas palavras soaram vazias. Estão sim. Juliana rebateu, a voz embargada. E eu esperava mais de vocês. Sem dizer mais nada, ela pegou sua bolsa e saiu da sala, sentindo uma mistura de humilhação e desespero. Mas, ao atravessar o corredor, ouviu um murmúrio crescente, parou e olhou em direção ao pátio principal. Lá estavam eles, seus alunos, quase uma centena de adolescentes reunidos, segurando cartazes e faixas que diziam: queremos Juliana de volta, educação sem racismo, e Juliana, estamos com você. Amanda estava na frente do grupo, segurando uma faixa vermelha com letras brancas. Não vão calar nossa professora. Juliana levou a mão à boca, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Aquilo era algo que ela jamais esperava. Sentindo as pernas vacilarem, ela caminhou lentamente até o pátio, ainda incrédula. O que é isso? Perguntou, a voz embargada. Amanda se adiantou, a expressão determinada e o olhar decidido, tão parecido com o da mãe. Nós não vamos deixar que eles façam isso, mãe. Se querem te afastar, vão ter que afastar todos nós, disse ela, o tom firme, mas carregado de emoção. Juliana olhou ao redor, vendo os rostos de cada um de seus alunos. Alguns estavam com os olhos vermelhos, outros se mantinham em silêncio.
Mas todos ali emanavam uma solidariedade e uma força que a fizeram sentir-se pequena e imensamente grata ao mesmo tempo. Vocês não precisam fazer isso, murmurou, tentando manter a compostura. Um dos alunos, um menino de cabelos crespos e olhar sério, ergueu a voz. Precisamos, sim, professora. Porque você nos ensinou que lutar pelo que é certo é o único caminho para mudar o mundo. E é isso que vamos fazer. Juliana sentiu o coração transbordar. Aqueles adolescentes, eles eram a razão pela qual ela jamais desistiria. Mesmo que a escola a afastasse, mesmo que tentassem silenciá-la, ela sabia que havia plantado algo maior em cada um deles. Eu não sei como agradecer, sussurrou, limpando uma lágrima que teimava em escorrer. Só prometa que não vai desistir. Amanda pediu, a voz baixa, mas cheia de determinação. Juliana assentiu, sentindo a garganta apertada. Não vou, filha. Nunca. A manifestação dos alunos tomou proporções que nem mesmo Juliana poderia imaginar. A notícia da suspensão de uma professora por defender-se contra o racismo foi amplamente divulgada, e várias figuras públicas e movimentos sociais começaram a se posicionar a favor de Juliana. Manifestações foram organizadas em frente à escola, e a pressão sobre a instituição cresceu exponencialmente. Conselho de Pais não vai gostar disso, murmurou Margaret para Ricardo em uma reunião a portas fechadas, observando as fotos das manifestações. Não temos escolha, respondeu Ricardo, abatido. Ela conquistou os alunos e a mídia. A situação saiu do nosso controle. Dias depois, a escola cedeu à pressão e a convidou para retornar. No entanto, Juliana, sentindo-se traída e desrespeitada, recusou. Não quero voltar para um lugar que não me valoriza, ela declarou em entrevista. O que eu quero é um ambiente educacional que seja justo, que acolha e não discrimine. Foi então que um projeto inesperado surgiu em sua vida. Uma proposta de criar um programa de inclusão e conscientização racial em várias escolas da cidade, oferecendo palestras, treinamentos e atividades pedagógicas que fomentassem o respeito e a igualdade. A proposta veio com um apoio significativo de diversas ONGs e ativistas da região. Era um novo começo. Naquela noite, sentada no sofá de casa, Juliana segurou a mão de Amanda e olhou fundo nos olhos da filha. Eu sei que as coisas foram difíceis, mas estou tão orgulhosa de você. Sua força me deu coragem para continuar. Amanda sorriu, os olhos brilhando com as lágrimas que ameaçavam cair. Eu só segui o seu exemplo, mãe. Juliana a abraçou, sentindo uma paz que não experimentava havia muito tempo. Ela ainda estava no meio de uma luta, mas agora sabia que não estava sozinha. O apoio dos alunos, de Amanda e de tantas outras pessoas havia reacendido sua esperança. E, pela primeira vez em semanas, ela sentiu que estava prestes a fazer algo verdadeiramente transformador. Ao final daquela noite, Juliana olhou para o céu estrelado e, em um sussurro quase inaudível, disse: Vamos continuar, vó. Vamos continuar. Os dias seguintes foram marcados por reuniões intensas e debates acalorados. Juliana, agora apoiada por um movimento que crescera além do que ela jamais imaginara, começou a estruturar seu novo projeto de inclusão racial nas escolas. O programa, que se batizado de Educação de Igualdade, focaria em treinar professores e alunos para reconhecer e combater atitudes racistas e preconceituosas, além de criar espaços de diálogo aberto sobre o tema. Cada reunião era uma batalha para firmar parcerias, encontrar financiamento e garantir que o projeto tivesse o alcance necessário. Sérgio, o advogado que se tornara um aliado essencial, a acompanhava em cada passo. Eles sabiam que aquela luta não terminaria apenas no âmbito escolar. Foi durante uma dessas reuniões que Sérgio recebeu uma notícia crucial. O tribunal havia marcado a audiência do caso de Juliana contra a loja de roupas. O anúncio veio como um misto de alívio e tensão. Depois de meses de espera e incertezas, finalmente chegara a hora de confrontar aqueles que haviam tentado humilhá-la. Na manhã da audiência, Juliana acordou com um nó no estômago. O sol ainda despontava no horizonte quando ela se viu parada em frente ao espelho, ajeitando o cabelo e o casaco que havia escolhido com cuidado.
Queria que a imagem refletida mostrasse força e dignidade, apesar do turbilhão de emoções que a consumia. Amanda, ainda de pijama, apareceu na porta do quarto. Mãe, vai dar tudo certo, disse, tentando soar confiante, embora Juliana pudesse ver a preocupação nos olhos da filha. Juliana sorriu, forçando uma serenidade que não sentia. Eu sei, filha. Obrigada por estar comigo. O caminho até o fórum foi silencioso. Sérgio dirigia em um ritmo constante, a expressão concentrada. Quando estacionaram, Juliana avistou o prédio imponente, suas colunas brancas contrastando com o céu azul claro. O lugar parecia opressor, mas ela se manteve firme, inspirando profundamente antes de sair do carro. Na entrada, um pequeno grupo de apoiadores segurava cartazes com mensagens de apoio. Racismo não tem vez, e estamos com Juliana. Havia também repórteres, câmeras e flashes que dispararam assim que Juliana apareceu. Ela se surpreendeu ao ver que alguns de seus ex-alunos estavam ali, inclusive Amanda, segurando um cartaz escrito à mão, Justiça para Todos. O apoio deu a Juliana a força que ela precisava para subir as escadas do tribunal. Sentia cada músculo do corpo tenso, mas os aplausos e as palavras de incentivo faziam com que um calor familiar e reconfortante brotasse em seu peito. Dentro do tribunal, Juliana sentou-se ao lado de Sérgio, observando a movimentação no salão. No lado oposto, estavam os representantes legais da loja. O advogado da empresa, um homem de cabelos grisalhos e terno caro, olhava para ela com frieza, como se já soubesse o desfecho daquele julgamento. A loja insistia que Juliana havia provocado os atendentes e que os vídeos mostravam apenas uma cliente exaltada. Juliana sentiu a raiva crescer, mas fechou os olhos e lembrou-se do motivo pelo qual estava ali. Não era apenas por si mesma, mas por Amanda, por seus alunos e por todas as pessoas que enfrentavam o mesmo tipo de discriminação diariamente. Quando foi chamada ao banco de testemunhas, o silêncio no tribunal era absoluto. Juliana olhou para o juiz, um homem de expressão severa e olhar analítico. Senhora Juliana Ferreira, você pode nos contar com suas palavras o que aconteceu naquele dia? O juiz perguntou, sua voz ecoando pelo ambiente. Juliana respirou fundo, encontrando sua voz firme e clara. Eu entrei naquela loja para comprar um presente para minha filha, mas assim que comecei a olhar as roupas, fui tratada com desprezo e desconfiança. Eles questionaram se eu realmente poderia pagar pelas peças, como se o simples fato de eu estar ali fosse um erro. Me senti desumanizada, humilhada e exposta de uma forma que só quem já passou por isso pode entender. Quando eu tentei sair em silêncio, eles riram de mim. Juliana fez uma pausa, engolindo em seco. Foi uma das piores experiências da minha vida. E tudo por causa da cor da minha pele. Houve um murmúrio baixo entre os presentes. Sérgio se inclinou um pouco mais para a frente, como se estivesse enviando força para Juliana, apenas com o olhar. Quando o advogado da loja começou a questioná-la, ele tentou distorcer os fatos, tentou sugerir que ela poderia ter interpretado mal as intenções dos funcionários, que poderia ter se exaltado desnecessariamente. Mas Juliana não se deixou intimidar. O que você está sugerindo é que eu estava errada em sentir o que senti? Que eu não deveria ter me sentido humilhada e desrespeitada? Ela rebateu, a voz baixa, mas carregada de uma indignação controlada. O advogado hesitou, visivelmente desconcertado. Não estou dizendo isso, mas precisamos entender que... Não. O que precisamos entender é que situações como essa acontecem todos os dias. E na maioria das vezes, ninguém faz nada. As vítimas são silenciadas, desacreditadas e afastadas, acrescentou ela, olhando de relance para Sérgio. Não é a primeira vez que me deparo com isso, e, infelizmente, não será a última. Mas estou aqui hoje porque decidi que não me calarei mais. Porque, se eu permitir que isso passe em branco, estarei aceitando que é assim que o mundo deve ser, e eu não aceito. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O juiz observou Juliana por longos segundos antes de pedir uma pausa no julgamento. Quando retornaram, Sérgio apresentou novas provas, incluindo o depoimento de uma testemunha que estivera na loja no dia do incidente. A mulher confirmou cada palavra de Juliana, descrevendo a cena com detalhes que deixaram o tribunal em um silêncio tenso. Após horas de argumentação e contra-argumentação,
O juiz finalmente se pronunciou. Após avaliar todas as provas e ouvir os depoimentos, considero a loja culpada de discriminação racial e ordeno uma retratação pública e uma indenização à senhora Juliana Ferreira, disse ele, a voz grave e imparcial. Juliana sentiu as pernas vacilarem. Ela se agarrou ao banco, o coração batendo forte no peito. Conseguira, havia vencido, não pela quantia financeira, isso era o de menos, mas pela justiça, pelo reconhecimento de que o que havia acontecido com ela era errado e jamais deveria ter ocorrido. Ao sair do tribunal, um coro de aplausos a recebeu. Amanda correu em sua direção e a abraçou com força. Mãe, você conseguiu! Exclamou, a voz embargada pela emoção. Juliana sorriu, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Conseguimos, filha. Conseguimos. Nos dias que se seguiram, Juliana recebeu convites para dar palestras, entrevistas e participar de eventos sobre igualdade racial e inclusão. Seu projeto Educação de Igualdade ganhou visibilidade nacional e várias escolas começaram a adotar as práticas e os treinamentos propostos por ela. Ao ser convidada a voltar para a escola onde tudo começou, Juliana, com o coração em paz, recusou. Minha luta agora é maior. Quero levar essa mensagem para todos os lugares possíveis, disse ela em entrevista, o olhar sereno e decidido. Na última cena, Juliana se viu de volta à loja onde tudo começou. Desta vez, porém, como facilitadora de um treinamento para conscientização sobre racismo institucional. Ao caminhar entre os funcionários, ela encontrou o atendente que a havia humilhado meses antes. Ele abaixou a cabeça em constrangimento. Juliana parou à frente dele, o semblante tranquilo, mas firme. Hoje estamos aqui para aprender a nos ver além das aparências, disse ela, a voz suave. Porque todos nós merecemos respeito. Ao sair da loja, Juliana olhou para o céu e sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. A luta ainda continuava, mas naquele momento, ela sabia que havia plantado uma semente que germinaria em cada coração tocado pela sua história e pela sua coragem. O ciclo se fechava e um novo capítulo se abria. Queridas amigas e amigos, muito obrigada por estarem aqui até o final. Cada minuto que vocês passam comigo faz toda a diferença. Espero que tenham se sentido inspirados e que este vídeo tenha trazido alegria ao dia de vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo, com mais momentos especiais para compartilhar. Obrigada de coração e até logo. Nos altos e baixos, a gente vai sentir, e o amor é o caminho pra seguir. E a vez, aqui vamos contar as vidas que o mundo não pode apagar.